Amigos sportinguistas, cá estamos, em mais um final da época, todos ainda satisfeitos e na ressaca da grande vitória no Jamor, da Taça de Portugal, sobretudo pela forma heroica, épica, como a conseguimos. Foi de facto uma grande alegria para todo o universo sportinguista, que, conjugado com o facto de termos ficado em terceiro lugar, faz desta época que agora finda uma boa época, tendo em conta o nosso orçamento, tendo em conta a qualidade do nosso plantel, tendo em conta também o passado recente do Sporting. Tudo isto ponderado, acho que não temos dúvidas em concluir que fizemos uma boa época. E aqui chegados, vamos então à questão que neste momento interessa a todos os sportinguistas, que é de saber se o Marco Silva vai ou não continuar no Sporting. Eu devo dizer, como questão prévia, que sou a favor da continuidade do Marco Silva. Sempre o defendi durante a época, na minha página no Facebook, aqueles que me acompanham sabem isso, mesmo quando muitos diziam que o Marco Silva era um novo Paulo Fonseca, ou que não tinha estaleca para treinar o Sporting. Eu sempre achei que foi uma excelente escolha do Presidente, mas sempre achei que ficamos melhor servidos com o Marco Silva do que o Leonardo Jardim. Muitos daqueles que têm saudades do Leonardo, durante a época fizeram-se ouvir, fizeram-se ler, sobretudo até pela campanha que o Mónaco foi tendo também, nas Champions, ao eliminar o Arsenal, mas eu acho que o Marco dá-nos de facto um futebol de equipa grande, dá-nos outra dimensão futebolística. Podemos estar a perder 1-0, 2-0, 3-1, como aconteceu na Alemanha com o Schalke, e é uma equipa que é capaz de dar a volta ao resultado, de reagir, e não só do ponto de vista mental, de reagir do ponto de vista tático. Portanto, é uma equipa grande, alargada no campo, não é uma equipa que se limita a jogar para o 0-0 e depois, se possível, fazer 1-0, que era precisamente o que acontecia com o Leonardo Jardim. Que era um treinador, na minha perspectiva, muito defensivo, e é um treinador que não tem futebol para ser campeão. Eventualmente poderá ter para ganhar uma taça ou até mesmo uma Liga Europeia, mas para ser campeão, que é uma prova de regularidade, em que há jogos em que as equipas pequenas vêm jogar muito fechadas ao Alvalade, como nós sabemos, é preciso ter várias opções táticas, é preciso ter um futebol ofensivo, porque sem isso, salvo raríssimas exceções, não somos campeões. Dito isto, vamos ver ou não se há condições para o Marco Silva ficar. Eu creio que sim. Digo mesmo mais, ficarei muito surpreendido se o Marco, por alguma razão, não ficar no Sporting, se houver uma ruptura entre ele e o Presidente. Ficarei muito surpreendido, desde logo pelo seguinte. Se bem se recordam, o Bruno Carvalho deu 2 entrevistas agora em abril desta época, deu uma à SIC e outra ao Record, em que disse o seguinte, e disse-o claramente, sem qualquer ambiguidade, sem qualquer hesitação ou dúvida, que o Marco continuaria no Sporting, a não ser que o Sporting não ficasse em terceiro lugar e não ganhasse a Taça de Portugal. Eu, na altura, achei estas declarações muito precipitadas, porque criaram uma pressão na equipa perfeitamente desnecessária. Aliás, viu-se a dificuldade que tivemos em ganhar ao Braga neste último domingo. Mas, independentemente disso, o Presidente assumiu ali um compromisso público e dá-me ideia que de lá para cá não houve nada que alterasse a relação entre os dois. Não houve nada que tornassem estas declarações desatualizadas. E por isso, o que é que nós temos neste momento? Temos uma reunião que vai acontecer em breve, esta semana, provavelmente, ou para a próxima, não faço ideia, e há coisas por discutir entre os dois. E eu aqui, na relação Marco-Bruno, vamos lhe chamar assim, eu creio que há 2 dimensões que importa analisar. Há uma primeira que é pessoal e subjetiva, ou seja, há ou não empatia, há ou não química entre os dois. Muita gente na comunicação social, e eu devo dizer que me impressiona a facilidade com que se tiram conclusões, com base em meras especulações, sem factos, sem informações. Os jornalistas, comentadores, dizem que não há. Bom, isso nós não sabemos, porque eu não sei qual é a relação entre os dois. O que nós sabemos é aquilo que é público, e aquilo que me parece público desde o início, é que o Bruno Carvalho gostava que o Marco fosse mais agressivo, mais belicista, que fosse para a luta, que atacasse mais os adversários, que atirasse mais indiretas aos adversários, ao Benfica e ao Porto, em concreto, que falasse mais dos árbitros, que fosse mais disciplinador dos próprios jogadores, que fosse mais duro com os jogadores. Mas a verdade é que o Marco não é nada disso. O Marco é aquela pessoa serena que nós vimos. É uma pessoa que tem uma capacidade mental fortíssima, muito maior do que aquela que parece, porque senão não tinha aguentado a crise de dezembro. Estamos a falar de um treinador que tem 37 anos e 4 de carreira, que nem sequer foi um grande jogador, pelo contrário. E a verdade é que ele aguentou com uma serenidade, com uma falta de ansiedade, todas aquelas canalhices que lhe fizeram, e o termo não é exagerado, designadamente da parte do Zé Eduardo,
todas aquelas crónicas, todos aqueles silêncios dúbios, em nada protetores do Bruno Carvalho, ele aguentou aquilo com uma calma que me faz tirar-lhe o chapéu. Com toda a franqueza, fiquei muito bem impressionado. E, portanto, se ele não é um líder amorinho, e não é, também não é um treinador fraco, do ponto de vista mental. Isso, aliás, vê-se na forma como a equipa joga em casa e fora. Joga sempre da mesma maneira, se repararem. Com uma calma, com uma serenidade que, em regra, nos é benéfica, mas às vezes também nos é prejudicial, como se viu pelos empates em casa. E, portanto, na relação pessoal entre os dois há este primeiro ponto. Depois houve a crise de dezembro, que eu já falei aqui, que se consubstanciou basicamente nisto. Quer dizer, o Presidente fez um ralhete em público, através de um comunicado, e o Marco respondeu em público. Para mim não foi nada demais. Nada demais. Só que para uma pessoa com a personalidade do Bruno Carvalho, isto deve ter sido uma desautorização gritante. E ele que está no início de mandato, quer afirmar-se, deve ter achado isto uma insolência da parte do Marco Silva. A verdade é que as coisas foram, e não diria ultrapassadas, foram postas em banho-maria na altura, e bem, de acordo com o interesse do Sporting, e não se terão alterado muito. Quer dizer, eu penso que os ressentimentos já lá vão, até pelas próprias declarações do Bruno Carvalho e do Marco. Ou seja, isso é importante, não há ressentimentos, não há mágoas. Mas a verdade é que essa crise, para além desta questão de desrespeito, eventual desrespeito à hierarquia, deixou uma questão que a mim, essa sim, me parece bastante mais profunda por tratar, que é do projeto do Sporting. E é esse ponto que vai ou não decidir a continuidade do Marco Silva, na minha opinião. Ou seja, saber se o Marco Silva vai ou não aceitar o projeto, o designado projeto Sporting. O que é o projeto Sporting? É uma aposta na academia, em especial na equipa B, como forma de ir, portanto, alimentando o plantel, ir constituindo um plantel, dando primazia à prata da casa e apenas indo buscar reforços fora pontualmente. Este é o projeto do Sporting, que decorre de grandes limitações orçamentais que todos nós conhecemos. Ora bem, eu tenho para mim que esta questão não foi colocada assim ao Marco Silva quando ele foi contratado pelo Sporting, mas vai ser agora pelo Bruno Carvalho. Ou seja, o Bruno Carvalho vai apresentar ao Marco Silva mais ou menos estas condições. Ou tu aceitas o projeto do Sporting, ou então não há condições para continuares como treinador do Sporting. Não andará muito longe disto. E aceitar o projeto do Sporting, para mim, é um erro da parte do Marco Silva. É um erro desde logo desportivo, porque não há campeões com base nos miúdos da academia ou da equipa B. Quer dizer, desiludam-se. Desiludam-se. Eu estou sempre a tocar nesta tecla, mas os meus amigos sportinguistas têm de perceber, por muito orgulho que têm nos miúdos, por muito orgulho que têm nos nossos jovens, e eu percebo esse orgulho, não vos façam perder, que esse orgulho não vos faça perder a noção da realidade. O Sporting, com estes miúdos, não é campeão nacional. Mas nem sequer tem condições para voltar até ao fim pelo título. E, portanto, se o Marco Silva aceitar ser candidato ao título, aceitar que a direção assuma a candidatura ao título, com base em miúdos da academia, está a cometer um erro. Mas mais importante, eu acho que um presidente não tem o direito de impor jogadores a um treinador. E esta é a questão decisiva para mim. Ou seja, o Bruno Carvalho não pode impor o Gold, não pode impor o Tobias Figueiredo e todos os outros jovens da equipa B ao Marco Silva. O Marco Silva é que é responsável pela constituição da equipa, para depois no fim ser responsabilizado, tem que ter autonomia técnica total. Portanto, se a questão lhe vai ser colocada desta maneira, ou tu prescindes das tuas convicções, prescindes das tuas exigências, dessas ideias de querer ter jogadores feitos e apostas nos miúdos, ou então não tens condições para ser treinador, eu acho que isso, o Marco Silva, se fosse inteligente, dizia que não. Até para o seu próprio bem-estar, para ficar bem com a sua própria consciência. Portanto, agora, eu não sei se a coisa será assim tão radical. Eu acho que o Marco Silva tem que ter autonomia, tem que indicar os jogadores que pretende, só tem apenas um limite, que é o orçamento. Ou seja, o Presidente apresenta-lhe um orçamento, não podes gastar mais do que isto, agora escolhe, diz-nos quais são os jogadores, para que posições é que precisas. Assim é que deve ser, e eu espero que haja bom senso na reunião que vai haver, que o Bruno Carvalho seja mais flexível e não comecem a pôr os miúdos à força ao Marco Silva, porque senão as coisas podem degradar-se e, ao contrário de todas as expectativas, pelo menos das minhas, o Marco pode vir a acabar por não ficar no clube. Portanto, o que eu peço ao Presidente é moderação, peço-lhe realismo, ele não pode ter a exigência que anda a pregoar impondo os jovens da equipa B,
não pode estar em políticas de participação na Taça da Liga como fez este ano, embora eu tenha, enfim, percebido os motivos, espero que seja um ano de exceção. Tem que dar total independência e autonomia ao treinador. É assim que eu espero que as coisas se desenrolem, que as coisas terminem, que o Marco fique no Sporting não só por mais um ano, por mais 2, por mais 3, que cumpra o contrato. Eu estou convencido que sim, até por isto, porque eu acho que o Bruno Carvalho quer apresentar a continuidade do Marco Silva como mais uma prenda, um grande feito da direção. Do género, estão a ver, depois de todas as tormentas, depois de toda a crise de dezembro, cá está esta direção, presidida por um fantástico Bruno Carvalho, que conseguiu dar-vos mais uma alegria e manter no clube o treinador do vosso agrado. Até por isto, eu acho que ele vai ficar. Os próximos dias dirão. Eu acho que também nos outros grandes as coisas estão mais do que definidas. O Lopetegui fica no Porto, e ainda bem, cá para nós. E o Jesus também vai ficar no Benfica. Há muitos sportinguistas a sonharem com a vinda do Jesus para o Sporting. Epá, desiludam-se também aí por duas razões. Desde logo pelo argumento financeiro, não temos dinheiro para lhe pagar, mas mais até por isto. O Jesus tem um temor reverencial em relação ao Luís Filipe Vieira que vocês não estão a analisar bem, nem a avaliar bem. O homem tem medo dele. E, portanto, jamais afrontará o Vieira, jamais lhe dirá que vem para o Sporting, muito menos então para o Porto. Portanto, esqueçam essa hipótese. A nossa realidade chama-se Marco Silva, e ainda bem, porque é um excelente treinador, é um treinador que se identifica com o ADN do Sporting. Eu também estou farto de dizer e escrever isto. É um treinador no qual os sportinguistas se revêem, que tem um modelo de jogo no qual os sportinguistas se identificam, e isso é muito bom. Portanto, estou otimista. Vamos ver, como eu dizia há pouco, o que é que vai acontecer, mas só uma grande surpresa é que poria o Marco fora do Sporting. Saudações leoninas a todos.